Então, a gente vai começar o nosso primeiro encontro do Pet UI. Todos vocês estão conseguindo ver minha tela? Eu estou apresentando o Figma, tem o Pet UI bem grandão na tela. Tem alguém que não está conseguindo ver? Todo mundo ok? Então, vamos lá, né? Mais uma vez, vocês podem. Eu vou começar aqui, mas vocês podem me interromper a qualquer momento, levantando a mão ou escrevendo no chat que eu estou acompanhando aqui na outra tela. Mas, vamos lá. O que é o Pet UI, né? O Pet UI não é só um mini curso ou um curso simples. O objetivo é que ele seja um grupo de estudos. Ou seja, não vai ser só eu que vou estar aqui atuando para auxiliar vocês. Vai ter algumas atividades, algumas dinâmicas e algumas propostas que vão ser levantadas em que vocês também vão trazer coisas para somarem junto com esse projeto. A proposta principal desse grupo de estudos é justamente a gente estudar como que a gente cria telas que vão além de simples telas padrões e cotidianas que a gente vê no dia a dia. A gente vai tentar trabalhar com telas que a gente consiga criar experiências mais úteis, mais acessíveis, que sejam mais relevantes e assim por diante. Principalmente nessa era que a gente está atualmente de interfaces que estão sendo construídas por inteligência artificial e que muitas delas são muito parecidas, tem sempre as mesmas cores, sempre as mesmas organizações, porque falta ali um contato humano e pessoal, de acordo com o projeto que está sendo desenvolvido, para tornar aquele projeto único. Então é nisso que a gente vai estudar aqui, como que a gente constrói uma tela, os princípios que regem isso, porque não é só você chegar, juntar vários bloquinhos e pronto, você tem uma tela. Existem vários princípios que a gente vai ver ao longo dos estudos desse grupo de estudo, e vão dizer que como alguns elementos devem estar organizados, como que a gente deve utilizar as cores, qual tipografia se encaixa melhor em determinado contexto e assim por diante. Então, eu trouxe aqui uma visão geral dos 3 módulos que a gente vai ter ao longo desse grupo de estudo. Essa plataforma que eu já estou usando aqui para exibir essas informações já é o Figma, tá? A gente vai chegar nele daqui a pouco. Mas começando pelo módulo 1, que é o módulo que a gente está agora, a gente vai falar sobre fundamentos de UX. Primeiro a gente vai, claro, descobrir o que é UI e UX. A gente vai estudar conceitos dentro desse tópico como Design Thinking e Double Diamond, que a gente vai ver possivelmente no próximo encontro. A gente vai ver um pouco sobre empatia e pesquisa, porque na hora que a gente vai desenvolver uma interface, sempre há uma etapa de pesquisa com o nosso cliente. O que é que ele quer, o que é que ele almeja com isso. A partir da nossa pesquisa com o usuário, a gente já passa para uma prototipagem interna, né? Onde a gente vai definir alguns parâmetros e o que a gente chama de personas, que são meio que usuários fictícios, que seriam os nossos usuários ideais do sistema. Então, por mais que essas pessoas não existam, elas vão ser úteis para a gente conseguir definir quais são os parâmetros que os nossos usuários de foco têm, né? Como, por exemplo, se a gente tivesse, se o nosso cliente fosse uma escola, o nosso público-alvo e as nossas personas seriam estudantes. Então, a gente teria que ver os perfis de estudantes que existem para esse contexto que a gente está desenvolvendo essa interface, para então a gente começar a ver detalhes sobre isso. Porque uma coisa muito importante que a gente tem na UI UX, quando a gente vai estudar isso, que a gente vai estudar mais a fundo para a gente chegar nesse tópico. Mas é que pessoas com idades diferentes e realidades diferentes vão reagir melhor ou pior a determinadas cores, determinadas formas, determinadas tipografias, assim por diante. Tudo isso são pesquisas realizadas que comprovam isso. E no quarto tópico, a gente vai ver como que tudo isso que a gente estudou se arquiteta para a próxima fase, que é justamente a questão de desenvolver a interface em si. Então, nesse primeiro módulo, a gente vai descobrir mais a questão das pesquisas, das informações, da nossa proposta, para quando a gente chegar no módulo 2, que é justamente os fundamentos de interface de usuário, que a gente vai começar a colocar a mão na prática.
Aqui a gente vai ter a continuação da introdução ao Figma. Hoje eu vou só dar uma visão geral, porque ao longo dos nossos encontros, eu acho que todos os encontros a gente vai usar o Figma de alguma forma, todo mundo junto. Então, à medida que a gente for estudando e trabalhando, a gente vai tendo contato com mais ferramentas dessa plataforma. Mas, em segundo módulo, a gente já começa com a introdução ao Figma novamente, né? Uma continuação dela. Depois a gente vai falar um pouco sobre tipografia e cores e como determinados contextos vão impactar nessas diferenças de tipografia e diferenças de cores que a gente pode usar. No terceiro tópico desse módulo, a gente vai falar sobre grid, spacing e layout, que é como a gente organiza os nossos elementos em tela, tanto em quesito de espaço, quanto em quesito de organização na tela. E o 4 é mais sobre, se aproxima um pouco mais do desenvolvimento de código mesmo, mas a gente não vai usar código, e também de algumas ferramentas do Figma, que é justamente a questão da gente conseguir criar componentes, que é um pedaço da nossa interface que a gente pode criar e replicar ele em várias partes, mantendo ainda aquela origem. Então, se eu modificar a origem, ele modifica em todo design que eu usei aquele mesmo elemento. Então, o componente é basicamente isso, a gente vai ver mais a fundo quando chegar nesse tópico. E no terceiro e último módulo do projeto, a gente vai deixar um pouco de lado a teoria e a gente vai adentrar com mais profundidade nas práticas. A gente vai ver o que são wireframes, que é como se a gente iniciasse o desenvolvimento, mas um desenvolvimento de baixa fidelidade da nossa interface, ainda sem texto, ainda sem cor, só uma ideia preto e branco, como se fosse um rascunho. Aí no segundo tópico é que justamente a gente pega aquele wireframe que a gente construiu e começa a desenvolver a nossa interface de fato. Depois de desenvolver a interface, a gente vai para prototipagem interativa, porque vocês devem saber que uma tela pode puxar várias outras. Então, quando eu clico no botão, eu posso ser levado para outra tela e assim por diante. Então, nisso, utilizando o Figma também, a gente consegue criar várias telas e interligar elas através de ações que a gente vai definir na prototipagem. E, por último, a gente vai ter a etapa de construir um projeto e depois exibir esse projeto para o cliente. É justamente exibir o que a gente fez, qual foi a proposta que a gente utilizou, qual o motivo das decisões que a gente teve e receber o feedback do usuário. Então, basicamente, esses vão ser os tópicos abordados no Patch UI. Alguém tem alguma dúvida sobre isso, sobre algum tópico que queira levantar aqui? Beleza. Então, agora, a gente vai começar a nossa introdução ao Figma. Esse tópico ia ser mais abordado justamente no segundo módulo, que tem aqui introdução ao Figma. Só que eu percebi que, tipo, até nesse primeiro módulo, que a gente vai focar só em UX, a gente também pode usar o Figma para algumas atividades. Então, nesse início, eu já vou dedicar para mostrar a plataforma para quem ainda não conhece, para que a gente utilize durante os nossos estudos. Então, deixa eu mudar aqui a visualização. Eu creio que agora vocês estejam vendo a página inicial do Figma, né? Então, vamos lá, né? Para quem ainda não criou, eu só vou mostrar aqui por cima como que faz a criação bem rápida da conta. Deixa eu só abrir aqui. Então, aqui eu vou usar um e-mail temporário, tá? Mas vocês podem usar o e-mail pessoal de vocês. Eu vou pegar esse e-mail aqui e vou criar aqui, ó. Basicamente, se vocês não tiverem logados ainda, quando vocês entrarem em figma.com, vou mandar esse link no grupo e no Classroom, vocês vão ver essa telinha aqui, que fala um pouco sobre a plataforma, né? E vocês têm a possibilidade de entrar, só clicando aqui. Aí aqui vocês podem criar uma conta, ó. Não tem uma conta, crie uma. E vocês podem criar com o Google, que eu acho mais prático. Só que como eu estou usando um e-mail temporário, eu vou usar só o e-mail mesmo. Coloco aqui e continuar com o e-mail. Aí ele vai me perguntar uma senha e criar uma conta. Aí só fazer a verificação de e-mail. Se vai chegar alguma coisa aqui. Que chegou. Verifico o e-mail.
e ele já vai abrir uma espécie de formulário para entender um pouco mais sobre você. Ele vai perguntar seu nome, como você planeja usar o Figma, aprendizado de design, qual função melhor descreve você. Aí isso você responde de acordo com a sua realidade, né? Ignorar. Você já utilizou o produto do Figma anteriormente? É a minha primeira vez. Aí aqui vocês colocam iniciante, tá? A versão base do Figma, ela não precisa de nenhum pagamento, ela é gratuita. Aí, aqui onde você quer criar primeiro, você pode colocar site mesmo, nesse botão aqui. E design é uma tela de trabalho. Isso ele já vai iniciar exatamente nessa tela aqui, que é uma tela, que é a tela de projetos. Mas antes de tudo, quando vocês entrarem no Figma agora, ele vai ter essa cara aqui, ó. Que o Figma, ele tem algumas camadas, né? A primeira camada delas é quando você abre, que você vai ter os projetos. Os projetos é justamente uma coleção de uma coleção de um projeto específico que você está fazendo. Então, se você está fazendo um projeto, sei lá, está fazendo um FC Flow. O FC Flow ele vai ser um projeto dedicado e dentro desse projeto a gente vai ter outras camadas que eu vou falar daqui a pouco. Caso você tenha um segundo projeto, você tem que vir aqui e criar outro projeto e assim por diante. Isso é mais por questão de organização mesmo. Porque existe a possibilidade de você criar um arquivo desse e colocar vários projetos dentro de um arquivo só. Mas isso não é muito recomendado porque acaba ficando um pouco bagunçado. Mas o ideal é você criar um arquivo desse por projeto. Aí você consegue criar o arquivo simplesmente vindo aqui. Aí você pode criar um design, você pode criar um FigJam. Ele é tipo um quadro branco que você pode colocar anotações, aqueles stickerzinho colorido, pode colocar diagramas, assim por diante. Você também consegue criar slides no Figma. Esse Figma Buzz é mais para mídias sociais. Você também consegue criar sites diretamente no Figma. E também o Figma tem tipo um gerador de sites com IA, de sites de design com IA, que vocês também podem utilizar. Mas o nosso foco vai ser a aba de design, que é essa abazinha azul. Se a gente clicar aqui, ele já vai abrir diretamente um novo documento. Vou até deixar no modo claro. Preferências, tema, claro. Para ficar melhor de visualizar. E essa é a telinha que vocês vão ter inicialmente. Eu creio que quem criou a conta já chegou aqui, né? Vocês podem me confirmar aí no Google Meet. O Figma, para quem está utilizando ele no Windows, além da versão de site, você também tem a versão programa, que é a versão que eu uso de forma principal, né? É justamente a versão onde estava aqui o projeto do teste UI. Como vocês já devem ter percebido, o Figma ele é dividido em duas barras laterais e o nosso painel principal, que é justamente esse, onde a gente justamente vai colocar os nossos elementos, os nossos objetos, as nossas telas e assim por diante. Na barra da esquerda, a gente aqui consegue ter algumas configurações do projeto, como exportação, o próprio nome do projeto a gente consegue editar por aqui e assim por diante. E a gente tem essas duas abas principais, ó. A gente tem as páginas e a gente tem as camadas, que aqui tá layers, né? As páginas é justamente como se fossem subcategorias dentro de um projeto. Então eu tenho essa página aqui que é a apresentação, onde eu tenho esse board aqui todinho completo, que eu posso fazer qualquer coisa nele. Mas eu também posso criar um segundo board aqui se eu quiser. Sei lá, estilo. Geralmente as pessoas fazem isso para, por exemplo, em uma página eu coloco só a versão web, em outra página eu coloco a versão mobile, em outra página eu coloco o estilo, e assim por diante. Além das páginas, a gente tem as camadas. As camadas elas variam também de acordo com cada página que você está. Então aqui nessa página aqui eu já tenho elementos, e eu tenho as camadas. Elas justamente representam cada elementozinho que tem aqui
dentro da minha página. Se vocês verem aqui que eu dou clique no elemento, ele fica destacado. Justamente porque ele está sendo representado ali. Aí, esse nome camadas não é à toa. Se eu tiver, por exemplo, dois objetos aqui, eu vou criar esse retângulo e depois vou criar esse outro e vou colocar esse colorido. Como esse cinza aqui no seletor de camadas, ele está primeiro do que esse de baixo, que é o vermelho, visualmente ele também vai ficar sobreposto a esse vermelho. Se eu vim aqui nas camadas e fizer a alternância disso, esse meu vermelho, que agora está no topo, fica sobreposto a esse meu segundo. Porque justamente essa é a ideia de camadas. Quem vai ficar sobreposto a quem? A gente vai trabalhar isso futuramente. Agora vindo para a barra direita, a barra da direita. Na barra da direita, a gente vai ter acesso às propriedades do elemento que a gente está trabalhando selecionado. Então, se eu vim aqui selecionar esse texto, Fundamentos de UX, eu vou ter aqui do lado a barra se transforma com as propriedades correspondentes a esse texto. Então, eu posso aqui editar o tipo da fonte, ele já me dá um preview da fonte quando eu vou passando o mouse por cima. Eu posso editar o tamanho da fonte, eu posso modificar se eu quero o texto na direita, centralizado na esquerda, e assim por diante. Também são coisas que a gente vai explorar ao longo do mini curso. Quando eu venho para uma forma, como por exemplo esse retângulo aqui, ele já me traz outras opções, como por exemplo o preenchimento, que é esse fio, onde eu posso, clicando na cor aqui, né? Posso alterar a cor, posso transformar ela num gradiente, posso transformar ela num padrão, posso colocar uma imagem e assim por diante. São várias possibilidades que você tem utilizando essa plataforma. Eu acho que também quem já teve contato com Photoshop, Illustrator da vida, também não vai estar também vai estar um pouco familiarizado com essa interface, porque é um tanto quanto semelhante. Aqui a gente também tem a aba de efeitos, né? Que é justamente através desses efeitos aqui que eu posso adicionar uma sombra, por exemplo. Aqui nesse objeto verde, eu adicionei 5 sombras para fazer esse efeitozinho de levitação, né? Aí eu posso controlar esses efeitos individualmente. Não tem só a possibilidade de colocar sombra, né? Tem vários outros efeitos, ó, como uma sombra interna, como deixar ele borrado. Eu posso deixar o fundo borrado. Isso é interessante para quando você tem um objeto que ele é um pouco transparente, né? E você quer deixar o fundo dele borrado enquanto ele passa por cima. Você pode colocar ruído, que é mais uma ferramenta de design mesmo. Você pode adicionar textura. E tem essa funcionalidade nova que é por causa do design novo do iOS da Apple, que é o Liquid Glass. Tem essa opção de você transformar os elementos em vidro. Graças a isso. E também nesse painel, você tem diferentes formas de exportar um elemento. Você exportar esse elemento selecionado como um PNG, que é uma imagem que pode ter fundo transparente, né? Um JPG, que geralmente é mais leve. Um SVG, que aí a gente já tem um formato de vetor. E a gente também pode exportar em PDF. Isso para qualquer elemento que eu selecionar. Além disso, existem duas formas de agrupamento principal que regem os elementos no Figma. Eu posso selecionar 2 ou mais elementos, como eu fiz aqui. Eu selecionei fundamentos de UX e clicando em Ctrl Shift eu consigo selecionar o outro junto. Eu posso vir nos dois e fazer uma coisa que eu posso utilizar um atalho, que é o Ctrl G, ou fazer no mouse mesmo. Utilizando um atalho, ele já forma aqui para mim, ó, ele formou um grupo. Ou se eu vier aqui no mouse, eu clico com o botão direito e venho em Group Selection. E ele vai criar um grupo para mim. Esses 2 elementos que eu selecionei, eles agora contam como um só. Eles estão vinculados nesse grupo. Aí ele está aqui do ladinho aparecendo, eu posso até dar um nome para ele. Módulo. Esse agrupamento é útil justamente para isso. Eu tenho uma estrutura menor da minha peça completa, que eu quero deixar fixa o posicionamento dos elementos que estão ali. Então eu seleciono todo mundo, agrupo, e eu consigo movimentar eles como se eles fossem uma peça só, uma camada só na minha representação. Inclusive,
a gente aqui na barra da esquerda, né? Se a gente vir no grupo e clicar aqui, a gente também consegue ver quais são os componentes que ele possui. E aquela regra da hierarquia, de quem fica por cima de quem, também funciona aqui. Você mover um para cima, outro para baixo, também vai funcionar dentro de um grupo. E tem outra forma de agrupamento, que ela é mais importante, mais utilizada no Figma, são justamente os frames. Ele tem até uma ferramenta principal para ele aqui embaixo, na barra flutuante. Se eu clicar aqui, a barra lateral até muda, ó, porque os frames eles são telas. É como que uma tela vai se apresentar. Então essa tela, ela pode ser para diferentes propósitos. Ela pode ser, por exemplo, um documento, pode ter uma tela que seja um papel A4, ó, ele vai criar aqui para mim. Eu posso ter uma tela de um telefone, ele já tem aqui vários presets de telefones que existem. Eu coloquei um iPhone 17, já aparece aqui, ó, um formato específico do iPhone 17. Tem desktop, tablet, apresentações, social media, como aqui a gente tem o Instagram, Facebook e outras coisas. Porque, como vocês já devem ter percebido, as possibilidades que a gente tem no Figma não se limitam só a prototipagem de interface. A gente pode fazer manipulação de imagem, manipulação de vetor, fazer slide, fazer documento, tudo isso é possível através dessa plataforma que roda no navegador e é gratuito. Então, são infinitas possibilidades. O que vai diferenciar mesmo você é seu foco. O que é que você quer fazer na plataforma. Então, criando um frame aqui, eu posso tanto criar esses presets, utilizar os presets que ele já me traz, como eu posso só clicar aqui na tela e criar um frame livre. Eu posso criar um frame do tamanho que eu quiser. Ele já adiciona um fundo para mim, mas esse fundo eu posso livremente alterar ele se eu quiser. E também, caso eu queira definir o tamanho com mais precisão de tamanho, eu posso utilizar as opções que ele me entrega na barra direita. E aqui eu tenho a largura, né? E aqui eu tenho a altura. Então, se eu vier num padrão de story do Instagram, geralmente é 1080 por 1000 por 1920. Aí ele já formata direitinho o meu frame para mim. E dentro desse frame é onde a gente justamente vai começar a colocar os nossos elementos lá dentro. Como por exemplo, um texto. A gente tem aqui a ferramenta de texto na barra inferior. E a gente pode digitar qualquer coisa aqui. A gente pode colocar formas. Aqui a gente tem um retângulo. A ferramenta de retângulo aqui. Além do retângulo, a gente tem várias outras formas que a gente pode adicionar. Pode botar uma linha. Pode adicionar uma elipse. Um círculo. E, entre outros, uma estrela, se a gente quiser. Aí aqui na barra lateral a gente já tem as opções, ó, como a quantidade de pontos que essa estrela tem, o ângulo o ângulo entre essa profundidade, né, da estrela e assim por diante. Então são várias possibilidades que a gente pode ter. Se eu fosse especificar aqui bem direitinho cada um, a gente demoraria muito nessa reunião aqui. Então, essa é uma visão geral. E esse frame é justamente onde a gente vai organizar as nossas coisas, como por exemplo, se isso aqui fosse um story do Instagram, isso aqui seria um story 01, por exemplo. A gente organizaria nossos elementos para formar um story do Instagram. Ou, se a gente estiver desenvolvendo uma tela de um site, por exemplo, que é o que a gente quer aqui, a gente pode vir simplesmente em frame aqui, utilizar um preset comum, como esse aqui de desktop, que é uma tela de desktop comum, e começar a organizar nossos elementos aqui, né? Um header, uma imagem, um footer e assim por diante. Além disso, além dessas formas do frame e do texto, a gente também consegue criar, justamente como eu falei, vetores aqui dentro do Figma. São formas mais avançadas, mas que a gente também não vai explorar tanto, não. Mas é possível e tá aí para ser utilizado, né? Eu posso falar mais sobre o Figma. Um ponto interessante e que atrai muitas pessoas para utilizarem o Figma são justamente os plugins.
Os plugins, você pode vir aqui nessa ferramentinha que tem escrito Actions, que é uma das últimas do painel, e vir aqui em plugins e widgets. Aqui você vai encontrar uma infinidade de coisas para te auxiliar, como por exemplo, fazer o upscale de imagens, criar ruídos para colocar em artes, ícones que você pode utilizar no seu projeto, como essa biblioteca mais recente que eu utilizei, que ele te dá vários ícones, ó. Existem várias, você pode pesquisar por várias. Se eu precisar aqui, coloque. Ele já me traz um ícone de relógio, eu já posso adicionar ele no projeto, ó. Adicionou aqui. E eu posso mudar a cor dele também, se eu quiser. Então, a mão na roda. Essa própria sombrazinha que eu faço aqui no elemento também é por esse plugin aqui, ó. Que é o de Shadow, que é o Beautiful Shadows. Que eu seleciono o elemento e ele permite que eu crie uma sombra com uma profundidade e uma cor específica ao meu gosto. Então, tudo isso foram pessoas da comunidade que desenvolveram e adicionaram esses plugins no Figma. Então, o Figma, além de ser essa plataforma aberta, né, gratuita e online, pessoas normais como a gente podem criar seus próprios plugins e adicionarem na plataforma. Então, tudo isso que a gente está vendo aqui, que vocês vão ter contato daqui para frente, a gente vai foi feito por pessoas assim como a gente. Um plugin muito interessante, que até eu consigo linkar um pouco com essa barra lateral das páginas, é esse que a gente chama de Flash Setup. Ele já vai trazer para você páginas com nomes específicos e uma organização específica que geralmente a gente tem num projeto de site. Então, se eu clicar aqui em Start Flash Setup, ele já vai criar aqui essas páginas para mim, ó. E ele já criou esse frame aqui. Então ele criou para mim a página desktop, a página mobile, já com o frame de mobile aqui, ó. Ele criou a página de componentes, a página de estilo, a página de wireframe, de moodboard e assim por diante. Então ele já traz para você uma estrutura pronta de quais etapas geralmente a gente desenvolve durante um projeto de UI. Todos esses plugins, essas coisas que eu estou mostrando para vocês, eu vou mandar no Classroom no fim do nosso encontro, tá? Ele transformou a página principal na desktop, mas tudo bem. E finalmente, não finalmente, né, mas finalmente, né, no quesito da colaboração, é que o Figma permite que em um arquivo só que eu esteja trabalhando, outras pessoas também trabalhem simultaneamente. Então eu posso mandar o link desse projeto aqui para vocês, por exemplo, e todo mundo começar a entrar e mexer com seus cursores. Inclusive tem até aqui na barra de ferramentas, uma ferramenta que a gente chama de comentário, que eu posso vir aqui num design que, por exemplo, o Guilherme fez nesse mesmo arquivo, só que tinha uma escrita errada, ou uma cor estava diferente do que devia ser, ou a formatação devia ser diferente. Então, eu podia vir naquele elemento que ele fez, colocar o comentário e dizer, ó, trocar a cor para cor X. E esse comentário fica disponível para quem quiser ver, né? Mas eu também posso colocar um emoji, né? Eu também posso atribuir esse comentário a uma pessoa para que ela receba uma notificação de que esse comentário foi feito e assim por diante. Então toda a arquitetura de colaboração está muito integrada aqui nos projetos também. Então já vou mandar esse link aqui do projeto para vocês, para quem tiver aí no computador, já conseguir acessar o Figma, já entrar aqui nesse arquivo também. Vou botar aqui a permissão de editar e eu vou mandar o link lá no grupo. Inclusive, como vocês podem ver, ó, à medida que as pessoas vão entrando, elas vão aparecendo aqui, ó, na barra da direita. E eu posso, inclusive, assistir, né? O que uma pessoa estiver fazendo, eu posso ver. Tipo, se eu tô vendo aqui o Ívaro agora. Se o Ívaro mover a tela, se ele começar a mexer no elemento, eu vou ver tudo que ele está fazendo. Caso eu queira, né? Se eu clicar aqui no Abel, eu vou ver o que, é que o Abel tá vendo. E se eu só clicar aqui em stop, eu paro de fazer isso.
Então vamos lá. Eu queria mostrar para vocês alguns atalhos que vão ser muito úteis para a gente acelerar alguns processos no Figma. Caso eu queira dar um zoom em algum elemento, eu posso vir com o cursor do mouse por cima desse elemento, ou de qualquer parte da nossa tela, clicar no Ctrl, segurar o Ctrl e utilizar a rodinha do mouse. Fazendo isso, scrollando para cima, ele dá zoom ele dá um zoom in, né? E se eu scrollar para baixo, ele dá um zoom out. Então eu posso fazer isso para ir dando zoom e zoom out nos meus elementos. Caso eu queira arrastar a minha visualização sem tocar nenhum elemento, sem arrastar nenhum elemento sem querer, eu só clico na barra de espaço. Eu clico na barra de espaço e seguro. Segurando a barra de espaço, o meu cursor vira uma mãozinha, onde eu posso simplesmente arrastar a minha visualização sem selecionar nenhum elemento. Eu não estou selecionando nenhum elemento, estou conseguindo arrastar a minha visualização. Agora os atalhos das ferramentas, né? A gente pode criar um frame facilmente tocando na tecla F. E ele simplesmente cria um frame pra gente. Ó. Ele já abre também o painel lateral com as opções. Para a gente criar um retângulo, que é uma forma, né, um objeto, a gente clica simplesmente em R. Aí ele já abre para a gente a ferramenta de criar um retângulo. Para a gente fazer um círculo, a gente clica em O, na letra O. E ele já abre a ferramenta de círculo para a gente. A gente pode criar esse círculo aqui livremente, ó. Ele vai se tornando um elipse em alguns momentos, né? Mas se eu quiser criar um círculo perfeito, eu clico em Shift durante essa criação. Clicando em Shift, ele vai manter a proporção do círculo, né? Para ele de fato ser um círculo. Isso também vale para outras formas. Se eu vir no retângulo aqui, clicar Shift, ele sempre vai criar um quadrado perfeito. Para a gente criar um texto fácil, a gente só clica em T. Ele já abre a ferramenta de texto para a gente, ó. Caso você queira selecionar dois elementos de uma vez, você clica em um elemento, depois clica em Ctrl, depois você clica em Shift, na verdade, e clica no outro. Nisso ele vai fazer a seleção dos dois elementos de uma vez, ou mais. Eu posso continuar com Shift clicado aqui e clicando em outros elementos que eles vão ser selecionados tudo de uma vez, né? Além disso, eu posso agrupar esses elementos como se fosse uma camada única, utilizando um atalho de Ctrl G. Aí ele vai agrupar todo mundo que eu selecionei numa coisa só, né? Mas os elementos ainda existem individualmente. Eu posso dar um clique duplo e ele vai me permite acessar individualmente os elementos, mas ainda mantendo o grupo formado. O grupo ainda existe. Eu posso desfazer esse grupo facilmente clicando Ctrl Shift G para justamente anular esse efeito de grupo. Eu dei um Ctrl Shift G, ele anulou o grupo que eu tinha feito antes. Então eu não consigo mais utilizar esses elementos como grupo. Só se eu juntar eles novamente e criar outro grupo. Então aqui eu tenho um grupo, eu posso vir em Ctrl Shift G e desfazer eles. Caso eu queira criar diretamente um frame, ao invés de um grupo, com os elementos que eu estou selecionado, eu posso usar Ctrl Alt G, ao invés de só Ctrl G, né? Isso ele vai criar um frame para mim com os elementos que eu selecionei aqui, ó. E para desfazer é Ctrl Shift G também, o mesmo atalho do grupo. Eu vou tentar adicionar uma imagem só para a gente ver como funciona a manipulação de imagens no Figma. Ai, meu Deus. Tá difícil. Pronto. Deixa eu pegar uma imagem aqui. Eu já até tinha adicionado uma imagem aí para brincar com os meninos. Mas deixa eu pegar aqui uma imagem qualquer. Pronto, essa imagem aqui, ó. Eu posso adicionar imagens livremente no Figma.
Não sei se vocês, todo mundo está conseguindo ver, né? E aqui, ó, ele vai me trazer algumas ferramentas de configuração dessa imagem. Eu posso mudar a exposição, posso mudar contraste, posso mudar saturação, coisas que a gente tem em editores de imagem assim padrão. Além disso, eu também posso redimensionar a minha imagem dinamicamente, ó. Aqui ele deixou fixa a minha escala de proporção. Então sempre que eu diminuir aqui, ele vai diminuir todas as dimensões igualmente, para que a imagem não se distorça. Mas eu posso desativar essa opção que está aqui azulzinha, ó, que ele está travando essas configurações. E agora eu já posso mudar o tamanho da imagem. Só que o Figma ele faz essa adaptação, que geralmente é o que acontece em sites. A gente não distorce a imagem. A gente só corta ela dinamicamente para que ela se adeque, por exemplo, a uma tela. Caso eu esteja numa tela grande, a imagem é cortada para ela se adequar à imagem grande. Ou se eu estiver numa tela de celular, a imagem é cortada mais estreita para que ela se adeque, mas ela nunca é distorcida. Só que eu posso distorcer ela se eu quiser. Posso vir aqui, se eu não me engano é Shift. Não, não é Shift. Ctrl. O Ctrl ele permite que eu corte a imagem, ó. Posso cortar ela do jeito que eu quiser. Sem a questão da adequação da imagem, né? Eu corto ela de fato. Se eu não me engano é Ctrl Shift. Não. Alt. Não. Eu não lembro qual é o atalho que tem que segurar para ele distorcer a imagem de fato. Mas que a gente não queira isso. Não é Ctrl Alt. Enfim. O Rian perguntou aqui se tem como colocar sombra. Sombra na imagem ou nos elementos assim? Nos elementos no geral. É a mesma ferramenta que usa nas outras. Você vem aqui na barra direita, aí tem uma seção que se chama efeitos, ou effects em inglês. Você pode clicar aqui e a primeira propriedade que ele já te entrega é o Drop Shadow. No Drop Shadow, eu tenho essas especificações que é o Y da sombra, ó, em que posição do Y ela tá, em que posição do X essa sombra tá. Deixa eu deixar aqui no inicial. 4, 4. O quão borrada essa sombra tá. A cor da sombra. Sei lá, uma sombra vermelha aqui, 100%. E assim por diante. Uma coisa muito interessante do Figma também é que, por exemplo, eu criei essa sombra aqui para essa imagem, mas eu queria replicar exatamente essa mesma sombra em algum outro elemento. O que é que eu posso fazer? Eu posso vir aqui na bordinha lateral desse elemento aqui, sombra, e clicar nele. Nisso, eu consigo selecionar especificamente esse efeito e dar um Ctrl C, por exemplo. Eu vou copiar esse efeito que eu criei. Eu posso vir em qualquer outra coisa, por exemplo, nesse círculo aqui que eu deixei jogado, e dar um Ctrl V. Que ele vai pegar aquele mesmo efeito que eu criei e adicionar aqui. Isso vale para efeito, isso vale para cor. Se eu vir aqui nesse meu retângulo azul, clicar aqui do ladinho, eu consigo selecionar a cor dele e dar um Ctrl V aqui, ele adiciona no meu círculo. Então tudo do Figma pode ser muito, como que eu posso falar, reutilizado de uma maneira bem fácil, justamente para essa questão porque é um projeto mais focado em design de interface, né? Muita coisa a gente vai precisar ter uma consistência, como cores, como tamanhos, como tipografias e assim por diante. Então ele já facilita isso pra gente. Sim, a sombra sim. Outro efeito que eu posso mostrar é justamente o efeito que eu tinha comentado do fundo transparente. Então eu vou deixar aqui esse círculo verde,
Eu posso editar a transparência da cor se eu quiser, ó. Já que 50%. Se eu arrastar esse elemento sobre outros, a gente consegue ver que ele está transparente, ó. A gente consegue ainda ver o que está atrás dele. Aí tem um efeito muito bacana que a gente, principalmente as IAs, estão usando muito em alguns elementos, que é esse efeito que a gente chama de background blue. Porque onde esse elemento tocar, o fundo dele vai parecer que está borrado, como se ele fosse um vidro fosco. Então eu posso vir aqui, por exemplo, aumentar esse blue, e a gente ainda consegue ver o que está lá atrás, mas ele fica borrado. Isso é dinâmico. Depende de onde você está colocando o objeto. Então são vários efeitos que a gente pode adicionar aqui e trocar facilmente. Então, como eu já dei essa visão geral sobre o Figma para vocês, eu vou aqui só mostrar um exemplo de como a gente cria um botão, por exemplo. Como a gente cria um botão no Figma. E vai ser algo mais expositivo. Então pode ser que exista alguma coisa ou outra que vocês fiquem em dúvida, que vocês não entendam direito. Mas à medida que a gente for chegando nessas etapas de criação de interface lá no segundo módulo, a gente vai ver isso com mais calma. Mas o que é que a gente pode fazer para criar um botão? Existe a forma simples e direta, e existe uma forma que ela é um pouco mais complexa. O que é que eu posso fazer, né? Para criar um botão, eu vou precisar de um texto e de um fundo. Então eu posso simplesmente vir aqui na minha ferramenta de texto, ou clicar em T, e digitar alguma coisa que vai ser o conteúdo do meu botão, como entrar. Aí essa tipografia eu posso manipular ela da forma que eu quiser. Eu vou usar a fonte padrão do projeto, né, que é Flash Display. Opa, Flash Display. Eu posso mudar também o peso da fonte, ó, se eu quero ela mais bold ou mais fina. Então eu vou deixar ela aqui no medium mesmo. Eu vou deixar a tipografia branca. Porque meu fundo vai ser um simples retângulo. Então eu posso vir aqui, só clicar no retângulo ou utilizar o R e desenhar um retângulo aqui atrás do meu texto. Só que o meu texto ele ficou para trás, né? Como aqui nas minhas camadas o meu retângulo ficou por cima de entrar, ele cobriu ele. Então eu posso resolver isso só movendo aqui para cima. Isso já se resolveu. Ah, mas eu queria colocar uma das cores que estão ali nos quadradinhos. Então eu posso vir aqui, por exemplo, no roxo, clicar nessa cor aqui, dar um Ctrl C nela, voltar para o meu retângulo e dar um Ctrl V. E isso eu posso manipular esse retângulo da forma como eu imaginar, para ele se parecer mais com um botão. Assim, assim. Mas pode acontecer de tipo, eu quero que esse texto aqui ele fique centralizado com esse elemento de retângulo. Como que eu faço isso? Eu posso selecionar os dois usando o Shift, normalmente. Ou eu posso utilizar aquele, como se fosse aquele arrastar do Windows padrão, que eu arrasto, ó, e ele cria uma caixa de seleção. Eu posso arrastar por cima dos dois. Nisso ele vai selecionar os dois automaticamente. E aqui na minha barra da direita, ele traz essas opções de posicionamento. Eu posso centralizar eles horizontalmente. Eu posso centralizar eles verticalmente. Então isso ele já vai fazer automaticamente para mim. E eu já tenho um botão. Eu posso agrupar esses elementos. Então eu vou utilizar o atalho Ctrl G. Ele agrupou os elementos para mim, ó. E eu posso chamar esse agrupamento de botão. Ou, como geralmente se faz, ao invés disso ser um grupo, a gente cria um frame, que é justamente uma estrutura mais específica, como a gente falou, né? Eu posso criar um frame e chamar esse frame de botão. Aí eu posso manipular esse fundo da forma como eu quiser. Como, por exemplo, deixar ele com as bordas arredondadas. Eu posso mudar o tamanho desse retângulo da forma como eu quiser e centralizar novamente o, o fundo, né? E assim por diante. Agora, mostrando como fazer um botão da forma um pouco mais avançada, mas como geralmente é feito. O que é que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente criar um texto aqui, criar um texto, entrar novamente. E, ao invés de eu criar um retângulo, eu vou diretamente criar um frame
ao redor desse texto. Não é um grupo, é um frame. No frame, eu posso ou utilizar o atalho Ctrl Alt G, ou vir com o meu botão direito e vir aqui, ó, Frame Selection. Ele até já disse para mim qual é o atalho que eu posso utilizar para fazer isso diretamente. Nesse frame, eu posso adicionar um fundo para ele, ó. Posso adicionar um fundo aqui. A gente também tem conta-gotas, se a gente quiser puxar a cor de algum elemento da tela. Então eu vou puxar essa cor aqui, ó, pá, cor roxo. E eu posso vir aqui no meu texto e também mudar a cor dele para branco. Agora, qual é a sacada? O Figma, ele entrega pra gente uma ferramenta que se chama Auto Layout, que só é aplicável a frames. Então, quando eu tenho um frame selecionado aqui, como esse frame 1, eu posso vir aqui na minha barra da direita e clicar nesse botão aqui, esse botãozinho do canto na seção de Layout, que tem escrito assim, Toggle Auto Layout, ou vir na barra lateral, que eu acho que também tem aqui. Tá aqui, ó, Add Auto Layout. Nisso, ele vai transformar esse frame no Auto Layout. Inicialmente pode parecer que não mudou nada, mas já quando a gente for ver aqui nas propriedades, vocês vão perceber que já vai ter mudado muita coisa. Por exemplo, vocês estão vendo que tem esse gridzinho de posicionamento, né? O meu azulzinho, ele está indicado aqui no centro, indicando que independente do tamanho que esse meu frame tiver, esse elemento que está ali dentro dele, obrigatoriamente vai ficar sempre no centro. Então, se eu vim aqui redimensionar meu frame para cá, o botão ele automaticamente acompanha o texto entrar, automaticamente acompanha o tamanho do meu botão. Isso também vale para altura. Mas, eu quero que o meu elemento fique fixo no canto superior direito, ou no contrário, ou aqui, ou aqui. Tudo isso é definido dinamicamente, ó. Independente do tamanho que o meu frame tiver, o conteúdo dele vai acompanhar essa minha especificação. Beleza. Mas além disso, eu posso fazer com que o meu frame, o meu envelope, que é esse frame, se adeque ao conteúdo. O inverso do que eu estou fazendo, né? Aqui o conteúdo está se adequando ao frame. Eu quero o inverso. Eu quero que o meu frame se adeque ao tamanho do conteúdo. Então eu posso vir aqui nas minhas propriedades de largura e altura e vir nessa setinhazinha que tem. E ao invés de eu utilizar essa primeira opção, que é a largura fixa, eu posso vir em Hug Contents. Que ele basicamente vai adequar a largura dele ao tamanho do conteúdo. Então, se eu clicar aqui, ó, o tamanho do frame se adequou ao tamanho do conteúdo. Eu posso fazer isso também com a altura. Voltou para aquele quadradozinho inicial que a gente tinha, né? Só que qual é a graça aqui? Se eu vir nesse botão e trocar o meu texto para, por exemplo, cadastrar, o frame que está ao redor dele se adequou automaticamente. Então, nisso a gente já começa a puxar um conceito de componente. As propriedades do texto são as mesmas, as propriedades do botão são as mesmas, eu só mudei o conteúdo do texto e ele se adequou. Então, nisso a gente consegue começar a criar padrões reutilizáveis para a gente utilizar ao longo de uma interface, por exemplo. Além disso, para tornar isso mais bonito, eu posso, por exemplo, adicionar bordas, né? Um espaçamento nas bordas. Também aqui na barra lateral, eu vou deixar aqui 12. E eu posso adicionar aqui bordas arredondadas. Aqui 12 também. E com essas bordas ele ainda vai continuar se adaptando. Posso vir aqui e sair. E nisso, eu já consigo ter um componente de fato. Se eu tiver esse botão de sair aqui, der um Ctrl C, Ctrl V, ele vai criar uma cópia. Pronto. Eu consegui criar uma cópia exata daquele botão só dando Ctrl C, Ctrl V e trocando o nome. Então essas são algumas formas que a gente tem de criar um botão. E outros elementos a gente vai ver ao longo da realização do grupo de estudos. Possivelmente, no nosso próximo encontro, a gente já vai abordar exatamente essa questão de o que é UI e UX, né? Qual a diferença dessas duas coisas e como que a gente aplica UX no dia a dia. Esse encontro inicial, muitas pessoas faltaram, né? Então eu não vou tentar
Eu vou tentar não passar disso, para esse momento ser só a introdução ao Figma mesmo. Eu creio que no próximo encontro muitas pessoas já vão poder participar. Porque, por exemplo, tem muitos calouros inscritos aqui e a maioria deles está estudando para a prova de física de mais tarde, então a maioria não está presente. Mas sobre questão de conteúdo, eu vou finalizar por aqui. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem perguntar aí agora, podem levantar a mão, podem mandar mensagem, podem usar o microfone que eu estou aqui para tirar dúvidas de vocês, caso vocês tenham. Tudo começa pela tela. Então, eu acho que é isso. Tudo de pertinente que eu falei aqui sobre plugins, sobre links, coisas que eu posso mandar para vocês, eu vou colocar tudo num recadinho lá no Classroom. Quem está aqui na reunião e ainda não entrou no Classroom, entre. Algumas pessoas não receberam um convite, por mais que eu mandei, eu adicionei lá no Classroom, então quem ainda não recebeu o convite lá no Gmail, me avise, me mande um e-mail novamente para eu enviar. E eu já vou passar uma atividade para vocês, para quem teve aqui, né? Que é justamente criar um arquivo no Figma, fazer alguma coisa nele, você que decide, seja criativo, faça o que você bem quiser nele. Torne o link desse arquivo compartilhável, vindo aqui nesse botãozinho de share, né? Você pode tornar esse link compartilhável, copie o link e mande na atividade que eu vou criar no Classroom. E essa atividade já vai valer uns pontinhos para vocês. Eu acho que eu não entrei em detalhes ainda, mas eu vou preferir falar isso quando tiver mais gente presente, aqui tem pouco. Mas o PetUI ele vai ter algumas atividades que a gente vai fazer ao longo do grupo de estudos. Algumas vão ser assíncronas, né? Só que as que vão ser assíncronas eu vou tentar deixá-las o mais simples possível, para que não ocupe muito tempo de vocês. Porque eu sei que todo mundo tem aula, tem disciplina, tem gente que trabalha e etc. Então eu não vou tentar colocar um negócio mirabolante para vocês fazerem fora do grupo de estudos. E durante os momentos, vai estar todo mundo aqui no Figma e geralmente vai ter, entre um conceito e outro, alguma atividadezinha para a gente fazer junto, todo mundo junto. Então, basicamente é isso. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, a gente pode encerrar por aqui. Todo momento foi gravado, então se algum de vocês quiser rever alguma coisa que foi dita aqui, vai ser adicionado lá no Classroom também. E para quem faltou, também vai estar tudo lá para eles verem e já se atualizarem para o próximo momento. Que tudo indica que a gente vai manter a nossa sequência de toda terça-feira de 10 às 12, então vai acontecer na próxima terça de 10 às 12. Tinha algumas pessoas comentando sobre o horário da noite, né? Que eu cheguei a comentar. Só que eu ainda tô vendo. Possivelmente vai ser na quinta, de 6 às 8. Só que é algo a se ver com todo mundo que planeja participar à noite, né? Porque não vai poder vir de manhã. E basicamente é isso.